A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma operação para apurar possíveis irregularidades na construção da Arena Castelão. Os ex-governadores Cid e Ciro Gomes, que entraram como alvos da ação policial, reagiram de forma dura e cáustica ao que chamaram de politicagem. O presidenciável Ciro Gomes classifica a operação da Polícia Federal como uma ação de Estado policial e diz que em 40 anos de vida pública nunca foi processado nem condenado por corrupção. As informações com Carlos Alberto. O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, classificou como abusiva a operação da Polícia Federal realizada nesta quarta-feira com o objetivo de apurar eventuais irregularidades e superfaturamento de obras na construção da Arena Castelão, em Fortaleza. Ao receber as primeiras informações sobre a determinação judicial de quebra do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico e do irmão Cid, o ex-governador Ciro Gomes reagiu, não tenho mais dúvidas de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade, disse Ciro por meio de nota, para em seguida afirmar, o braço do Estado policialesco de Bolsonaro, que trata opositores como inimigos a serem destruídos fisicamente, levanta-se novamente contra mim. Fecha aspas. O presidenciável Ciro Gomes afirmou ainda que, em seus 40 anos de vida pública, nunca foi acusado nem processado por corrupção. O pedetista acrescentou também, não tenho dúvidas de que esta ação, tão tardia e despropositada, tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República. Fecha aspas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade aos irmãos Cid e Ciro. O mesmo gesto foi adotado pelo governador Camilo Santana, que chamou a operação da Polícia Federal como estranha e disse que Ciro e Cid são homens públicos honestos e íntegros. Agora com Sátrio Salles. 34 minutos. O senador Ciro Gomes definiu na noite dessa quarta-feira como molecagem a ação da Polícia Federal, que o transformou em alvo, ao lado do seu irmão e presidenciável Ciro Gomes, nas investigações sobre possíveis irregularidades na construção da Arena Castelão. Ciro Gomes estava no segundo mandato de governador quando essas obras foram realizadas. E nessa noite, final da tarde, início da noite de quarta-feira, Ciro Gomes reagiu a essa operação da Polícia Federal. Eu resumiria, e estou mais à vontade para fazer isso, porque essa operação também fez uma busca na casa do Ciro. E o Ciro respondeu com muita sobriedade, com uma nota, considero elegante, dada a indignação que ele sentiu, né? Até muito mais do que eu, porque o Ciro não era agente público na época e, enfim, vai ficando claro quais são para mim vão ficando claro quais são as reais intenções desse tipo de iniciativa, que a meu juízo devem recrudescer ao longo dos próximos meses, né? Como o Ciro foi muito sereno, eu posso, repito, no meu desabafo, ser mais duro. E eu sintetizaria numa palavra o que é que eu considero isso. Uma molecagem. O que fizeram hoje aqui foi uma molecagem. O senador Ciro Gomes atribuiu ainda a operação a uma ação política e nominou o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Capitão Wagner pelo que considera de uso politiqueiro da Polícia Federal. Eu já sabia, porque eles são falastrões demais, e uma vez encontraram um deputado federal, ou um deputado federal do Ceará, foi ao Ministério da Justiça, porque o negócio é mais em cima também, e disse que ele disse para o deputado federal, achando que o deputado federal era ligado ao Bolsonaro, que teria uma série de operações em curso para pegar, como ele diz lá, os Ferreira Gomes, certo? Ontem, se a gente for procurar, e isso é fácil,
embora a mensagem tenha sido apagada, um vereador de Fortaleza, ligado ao Bolsonaro, ligado ao capitão que é ligado aqui, ao capitão daqui, que é ligado ao capitão Bolsonaro de lá, disse que hoje ia ter uma bomba, ia acontecer uma bomba. Portanto, sabia previamente de uma operação, né, que eu já falarei a seguir sobre ela. Então, isso é uma molecagem com claros objetivos politiqueiros de desgastar a imagem do Ciro, de desgastar aqui a nossa imagem para que isso possa servir ao interesse nacional do moleque Bolsonaro e ao interesse nacional do seu assecla aqui no estado do Ceará, que todos sabem qual é o capitão que eu me refiro. É o capitão lá e o capitão aqui. Estão unha e cutícula, todos a serviço de uma causa comum. Ao contestar as denúncias sobre possíveis irregularidades nas obras do Castelão, o senador Ciro Gomes afirmou que ao longo da construção foram economizados pelo menos 139 milhões de reais. Ele revelou ainda que no custo por assento o Castelão se transformou no estádio mais barato do país. Quando eu era governador do estado, o meu mandato encerrou-se em 31 de dezembro de 2014. Entre outras ações, nós construímos aqui a reforma do Castelão. E eu queria refrescar a memória dos cearenses, através da imprensa, para dar aqui algumas informações. Primeiro, o Castelão foi o estádio mais barato na relação investimento por assento do Brasil. Nenhum dos outros estádios brasileiros teve um custo tão baixo ou tão menos caro do que o Castelão. De todas as parcerias públicos-privadas que foram feitas nos estádios públicos, isso aconteceu em Manaus, aconteceu em Fortaleza, aconteceu em Natal, aconteceu em Recife, aconteceu em Salvador, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Brasília. Esses eram os 7 estádios públicos que foram objetos de parceria público-privada. De todos esses 7 estádios, o único que quem ganhou a licitação não foi quem apresentou a PPP, foi o Castelão. E depois ficou de domínio público que as grandes construtoras nacionais fizeram um entendimento entre elas e dividiram. O estádio de Manaus fica com tal, o estádio do Ceará fica com tal, o estádio do Rio Grande do Norte fica com tal, fizeram essa divisão. O único que não ganhou, e a empresa que estava destacada para cá chamava Carioca Christian Nielsen, foi o estádio daqui. Eu quero, antes do jornalista Beto Almeida, trazer o Sátiro Salles com essa informação sobre o gesto de solidariedade manifestado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao senador Ciro Gomes e ao presidenciável Ciro Gomes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, prestou nesta quarta-feira solidariedade aos irmãos Ciro e Cid Gomes, que foram alvo de uma operação da Polícia Federal voltada a investigar supostas irregularidades na construção da Arena Castelão. Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram as suas casas invadidas sem necessidade, sem serem sequer intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados, comentou Lula no seu Twitter. O presidenciável Ciro Gomes, em retribuição às palavras do ex-presidente, postou pelas redes sociais uma nota de agradecimento ao líder petista. Obrigado, presidente Lula. O estado policial de Bolsonaro é uma ameaça à democracia e a todos os democratas. Me considero na obrigação de dar todos os esclarecimentos necessários em respeito ao povo brasileiro e o farei, escreveu Ciro em resposta à postagem de Lula sobre o tema. O governador Camilo Santana também expôs solidariedade aos irmãos Ferreira Gomes, disse estranhar a ação da Polícia Federal e destacou o seu respeito pelos ex-governadores Ciro e Cid Gomes,
grandes homens políticos, pessoas íntegras, que já prestaram e continuam a prestar relevantes serviços para o estado do Ceará e também para o Brasil. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma operação, Beto Almeida, que fez barulho, continua fazendo barulho e com desdobramentos políticos, locais e nacionais. Sem dúvida, Luciano. E aí, o grande questionamento que a gente pergunta aqui é o seguinte: qual é o efeito prático? Porque a gente tem que questionar as coisas pelo efeito prático que ela tem de, por exemplo, fazer uma operação de busca e apreensão na casa de supostos acusados sobre um evento, sobre um fato que aconteceu há 10 anos atrás. 2010 a 2013, de forma concreta, onde que alguém consegue imaginar que a Polícia Federal ainda iria encontrar algum documento, algum fato? Não estou nem colocando só na casa do senador Cid, do presidenciável Ciro Gomes, não, de qualquer outro. Então, coloca-se claramente a questão midiática mesmo da operação da Polícia Federal em torno da necessidade de se fazer uma operação de busca e apreensão na casa dos investigados, quando poderia simplesmente, diante de fatos ou de indícios, continuar com a apuração, chamar os acusados para depor. Inclusive, essa é a opinião, Zenô, da Procuradoria da República aqui no estado do Ceará, ou seja, do Ministério Público Federal, que opinou contrário à deflagração da busca e apreensão nessa investigação que mira o Ciro e o Cid Gomes, porque o argumento mesmo que eu estou utilizando aqui foi utilizado pela Procuradoria da República. Havia pouca probabilidade da preservação de provas relacionadas ao suposto esquema de corrupção e a medida seria pouco efetiva. Esse foi o argumento utilizado pela Procuradoria, ou seja, contrária a essa operação midiática. No entanto, ela disse que sim, merecia e merece dar andamento nas investigações sem todo esse trabalho feito. É algo, Luzenu, que simplesmente causou incômodo na própria cúpula da Polícia Federal. A Polícia Federal se sentiu literalmente ontem acuada diante da repercussão desses fatos, ao ponto de cancelar uma entrevista coletiva que é tradicional logo após que essas operações são realizadas. A repercussão foi tão negativa na mídia, e nós aqui, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor e nem fazendo defesa de ninguém, mas simplesmente a Polícia Federal parece que encontrou sérias dificuldades para justificar uma operação desse porte com o espalhafato que causou, envolvendo exatamente os personagens, porque sabia da repercussão política disso em todo o país. Então, ela cancelou a coletiva, algo que não é usual no âmbito das atividades rotineiras, nesses casos dessas operações da Polícia Federal. Cancelou por quê, exatamente? Não havia argumentos suficientes para apresentar e dizer por que a operação teve que ser realizada nos moldes em que ela foi realizada, chegando à casa das pessoas às 6 da manhã. Ah, mas essa é uma operação padrão. É uma operação padrão, mas cada caso tem que ter sua justificativa, tem que ter o seu comprometimento em relação aos fatos que estão sendo investigados. Como é que de 2010 você consegue, de 2010 a 2013, alguém consegue imaginar que vai na casa de um investigado e ainda vai encontrar provas, Luciano? Beto Almeida, só para finalizar, e outro questionamento que surgiu também é por quais razões o Ciro entrou como alvo dessa operação da Polícia Federal. Exatamente. Ele não era gestor à época. Ele não estava à frente da obra, do empreendimento. Olha, não tem como justificar a entrada do presidenciável Ciro Gomes. Vá lá, o governador, então governador Cid Gomes, era o governador, é até compreensível. Mas Ciro não. O que o torna muito claro, sem dúvida aqui, que a gente fala no questionamento, ou pelo menos em relação à dúvida do uso político dessas operações da Polícia Federal, do aparelhamento da Polícia Federal, o que é algo ruim, Luzenu, para uma instituição séria, que tem uma enorme credibilidade e que o país e o brasileiro como um todo costuma dar muito crédito. Agora, a continuar nesse tom, esses questionamentos podem colocar por terra um trabalho que a Polícia Federal construiu da sua imagem de seriedade, e isso chega muito rápido.